Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra de Deus e Deus irá falar ao meu, ao seu coração, ao nosso coração. Agora exatamente 19h01. Vamos ver aqui hoje, dia 1º, né? Dia 1º de fevereiro de 2023, né? Já se foi o primeiro mês do ano de 2023 e o tempo é assim, né, irmãos? O tempo passa rápido e por isso que nós devemos, né, procurar Cristo enquanto há tempo, enquanto há oportunidade. Está conosco hoje, pela primeira vez na programação Vencendo a Graça, né, cooperador da obra de Deus, né, irmão Mário, nosso preleitor, que a partir de agora vai estar com a oportunidade de nos trazer a palavra de Deus. Irmão Mário, se sinta na liberdade do Espírito Santo de Deus, né? Tem liberdade, deixa Deus te usar, né? Abra teu coração aí, em nome de Jesus. Amém? A partir do momento o irmão já está com a oportunidade. A paz do Senhor, todos os ouvintes desta rádio. Queria agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade de estar aqui trazendo esta palavra. Segundamente, a confiança do nosso irmão em Cristo Jesus, o irmão Marionei. Também agradeço pela confiança e pela oportunidade. E aqui vim falar somente daquilo que mais importa, que é a palavra do Senhor. Amém? Você que está em sua casa, em seu lar, se vocês têm um exemplar da Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8 e versículo 32. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Um trecho bem curto, mas de suma importância e entendimento, que nos abre um leque de muitas coisas que Deus vai falar aqui nesse momento, amém? A palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa palavra vai falando em conhecereis a verdade que todos nós conhecemos, que não é o homem, que não é a ciência, que não foi escrita em livros de história, mas sim essa verdade que está escrito na bússola sagrada, que é a Bíblia, que nos ensina da onde nós viemos, que nos ensinou a trajetória do povo de Deus, que faz nós conhecermos a Deus, conhecermos Jesus Cristo, e nós sabemos e conhecemos o nosso futuro, para onde iremos e o que irá acontecer com a humanidade. O mundo jaz do maligno. Essa é uma palavra que fala e está escrita neste exemplar da Bíblia, que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Você pode ter confiança e certeza. Isso não foi escrita por homem, foi divinamente inspirado por homens, mas divinamente inspirado por Deus, através de vida de profetas, de homens, de escritores que escreveram nela. E a palavra, ela vai falar que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Então tudo que está escrito aqui é verdadeiramente, porque Deus zela pela sua palavra, e quando Ele zela pela sua palavra, a palavra mesmo diz: aquele que mover um jota e um tio desta palavra sofrerá um duro juízo. Ai daquele que mover um jota e um tio desta palavra. Então você pode ter certeza que esta verdade foi dita por Deus, e Deus não é homem para mentir. Deus, através da sua palavra, através dos séculos, tem mostrado a verdade para o povo, para aquele que ouve, para aquele que escuta e para aquele que guarda as suas palavras em seus corações. A palavra de Deus vai falar, então, que lá no Gênesis, e muito interessante que a palavra, ela é tão tremenda que ela se cumpre de Gênesis a Apocalipse. Ela falou de Jesus Cristo, da vinda de Jesus Cristo, há muitos e muitos anos atrás. A palavra de Deus vai falar lá em Gênesis que
capítulo 3, capítulo 1, versículo de número 26. Se você acompanhar em sua Bíblia, a palavra vai falar: há um diálogo que existe de Deus no início da formação, no momento que Deus fez os céus e a terra. Há um diálogo. E ali no verso 26 vai falar assim: Deus fez os céus e a terra, Deus fez a natureza, fez os animais, fez os mares, fez as estrelas, fez a lua, fez o sol. E chegou um determinado momento que Deus fez o homem. E ali no capítulo 26 vai falar sobre um diálogo que ele tem. E isso me chama muita atenção. A palavra de Deus vai falar bem assim: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então vemos que existe um diálogo. E eu entendo que nesse diálogo o próprio Espírito de Jesus Cristo estava com Deus lá no Gênesis. Você vai dizer, como assim? Mas a palavra de Deus, ela é eficaz e ela é completa. Porque a palavra de Deus vai falar em João, capítulo 1, versículo 1. Nós saímos de Gênesis, Velho Testamento, e estamos entrando lá em Novo Testamento. João, capítulo 1, versículo 1. No início era o Verbo. Então isso comprova, Jesus Cristo estava com Deus lá em Gênesis. Porque há um diálogo de Deus, façamos o homem. Há um diálogo de Deus, Deus estava conversando. Só que em João, capítulo 1, versículo 1, a palavra explica: no início era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo, ele é Filho, mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa. Então a palavra faz, você vê como a palavra ela é eficaz e verdadeira. No início era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. No capítulo 2 vai falar: ele estava no princípio com Deus. Foi escrito o Novo Testamento depois de milhares e milhares de anos. E aqui você vê a complexidade desta palavra. Aqui você pode ter a certeza que a palavra de Deus, ela é o caminho, a verdade e a vida, conforme a palavra introdutória que nós lemos: conhecereis a verdade vos libertará. Você está vendo a complexidade deste livro sagrado? Você está entendendo a complexidade deste livro sagrado? E aqui vai continuar esses versículos. No versículo 14 do capítulo 1 de João vai falar bem assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Glória a Deus. Vemos que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus Cristo estava lá no Gênesis com Deus, no momento da criação do homem. Façamos o homem à sua imagem e semelhança. Glória a Deus. E aqui vemos que no versículo 14, que ele se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, na forma do unigênito do Pai. Amém? Irmãos, conhecendo essa passagem, conhecendo essa palavra e o começo lá em Gênesis, não estava só Jesus Cristo com Deus lá no início da formação de tudo, mas também o nosso próprio adversário, porque a palavra vai dizer que ele foi criado por Deus, mas porque ele teve inveja de Deus, ele foi expulso dos céus, ele e uma legiões de anjos caídos. Glória. E eles foram expulsos para a terra. Irmãos, no capítulo 10 do versículo de Mateus capítulo 10, no momento que Jesus Cristo ele envia os 70 discípulos para pregarem o evangelho, para pregarem o reino dos céus, e ali ele deu poder para aqueles 70 discípulos. Mateus capítulo 10, ele deu poder para aqueles 70 discípulos para expulsarem demônios, para curar enfermidades e para pregar o reino dos céus com autoridade. E os discípulos voltaram alegres e felizes, e você vai entender o que Jesus Cristo falou para ele, quase lá no final deste capítulo. Jesus Cristo falou para os seus discípulos: não se alegrei-vos por os espíritos
ter vocês sujeitados, mas alegrei-vos por o seu nome estar escrito no livro da vida. E Jesus Cristo vai continuar dando aquele sermão para os seus discípulos. Eu via Satanás como um raio cair do céu. Então, irmãos, vemos que quando Jesus Cristo fala isso, o verbo se fez carne, já em forma de carne, mas sabendo que ele estava lá no início com Deus, ele viu como um raio Satanás cair do céu. Então ele viu Satanás cair do céu lá nos primórdios da criação. Por que falamos isso, que Satanás estava nos primórdios da criação? Quem enganou Eva? Quem enganou Adão? A serpente, o próprio adversário. O próprio adversário enganou Eva para comer do fruto proibido. E ali a palavra vai se cumprir, porque Jesus Cristo, se faz presente nesta passagem também. Capítulo 3 de Gênesis. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Sabemos que do ventre da mulher saiu aquele que ia pisar na cabeça da serpente. E sabemos que a serpente era a forma que Satanás tomou para enganar Eva. Mas nós, quando começamos a estudar a história, agora estudar a história, não a Bíblia Sagrada, mas estudar a história, porque a história também faz parte, tudo relacionado, a Bíblia está relacionada, a palavra está relacionada com a ciência e com a história. E quando nós vamos olhar a nação, uma das nações mais poderosas no tempo antigo, qual foi? Egito. E ali a serpente se fez Deus para aquele povo pagão, tanto que o povo hebreu se criou no meio do povo egito, e chegou um determinado no momento que Moisés, através de uma revelação de Deus, tirou o povo que se criou no meio do Egito, mas aquele povo adorava a serpente. Você vai dizer por que aquele povo adorava a serpente? Como você sabe? É só você estudar a história, estudar os hierógrafos que estão gravados nas paredes. Se você for olhar aqueles hierógrafos, você vai ver que o formato da túnica que os egípcios usavam é um formato da cabeça de uma naja, formato de uma cabeça de uma serpente. Se você for olhar o brasão que era usado na cabeça, era o formato de uma serpente. E ali Satanás, com a sua sabedoria, a sua inteligência, ele vai e ensina ao povo egípcio agricultura, ensina navegação, ensina a conhecer as estrelas, tempos de plantação, porque ele tinha a sabedoria de Deus. Ele se equivalia a Deus. Então nós vemos que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, e quando nós vemos os egípcios usando essa túnica e usando o brasão em sua testa, vemos que Satanás queria imitar a Deus, queria fazer um povo à sua imagem e semelhança também. Então está tudo relacionado a Bíblia Sagrada com a história, com a ciência. Por isso, irmãos, que a palavra vai falar: conhecereis a verdade, e a verdade que eu estou falando para você, que só existe um caminho. A palavra de Deus vai falar bem assim, Jesus Cristo vai falar bem assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tremendo essa passagem, porque vai falar eu sou. E quando vai falar eu sou, nós sabemos que quando Deus apareceu para Moisés lá no Monte Horebe, ele se apareceu numa sarça ardente e falou para Moisés: tira a sandália dos teus pés, que o lugar que tu pisa é santo. E falou para Moisés: você vai tirar o meu povo dos egípcios, da escravidão do Egito. E Moisés naquele tempo não acreditou naquela revelação e falou para Deus: Deus, como eu vou fazer isso? Moisés usava um cajado em sua mão, e Deus falou para ele: Moisés, toque o cajado no chão. Moisés tocou o cajado no chão, e aquele cajado se transformou em uma cobra, se transformou em uma serpente. Eu não estou falando invenção, estou falando exatamente o que está escrito na Bíblia Sagrada. Claro que não é palavras como está escrito, mas eu estou resumindo. Mas Moisés tocou aquele cajado no chão, e aquele cajado se tornou numa serpente. Irmãos, quando Moisés vai lá
no Egito falar com o faraó para tirar o povo, quero que você liberte o meu povo do cativeiro. Eu vou tirar um povo de Deus daqui. E faraó endureceu seu coração. E Moisés pegou e tocou aquele cajado no chão, e aquele cajado se transformou numa cobra. E o faraó ficou espantado. Então o faraó chamou seus feiticeiros e os seus magos. Você pode acompanhar nestes versículos. No começo de Gênesis, ali no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai ver então que ele chamou seus magos e os seus feiticeiros, e cada um deles tinha um cajado, e cada um jogou o seu cajado no chão, e cada qual cajado se transformou também em uma serpente. Mas a palavra vai continuar falando que a serpente, que o cajado de Moisés, a serpente que se transformou no cajado de Moisés comeu todas aquelas serpentes. E aí me vem o entendimento da palavra de Deus. Eu sou o Deus dos deuses. Eu estou acima de tudo. Deus é acima de tudo. Deus está acima de todos. Então ali se completa a palavra de Deus. Eu sou o Deus dos deuses, porque o cajado de Moisés comeu toda aquela serpente, comeu as outras serpentes, que eram os cajados dos magos e feiticeiros de Faraó. Sabemos que com mão forte Deus tirou o povo do Egito. Glória a Deus. Mas a palavra vai continuar falando. E falou para Moisés, como eles vão te conhecer a ti? Deus falando para Moisés, fale para eles que o eu sou te enviou. Então Deus se dominava como o eu sou. Está lá escrito. Fale para o povo quando o povo perguntar, quem te enviou, Moisés? O eu sou me enviou. E quando vemos nessa passagem no qual eu li, que Jesus Cristo falava, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, vemos que há uma ligação, o eu sou. Jesus Cristo coloca Deus sempre à frente, o eu sou. Vemos como a palavra ela é eficaz e verdadeira. Irmãos, e no que eu quero falar é continuamente sobre essas palavras, eu quero falar continuando essa explicação, continuando essa palavra, porque foi dado ao príncipe das trevas o domínio desse mundo. Por isso que a palavra fala, o mundo jaz do maligno. Sabendo que grandes potências mundiais governam este mundo, por isso que Jesus Cristo vai vir dos céus, vai vir da sua glória, e irá levar a todo aquele que crê. Porque aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Você tem que crer em Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele estava lá em Gênesis com Deus. Ele é aquele que pisou na cabeça da serpente. Irmãos, a palavra vai continuar, e quando eu falo em potências mundiais, eu falo um domínio do mundo, um domínio que está trabalhando em oculto para trazer para este mundo. Claro que o povo, assim como o povo hebreu estava lá introduzido no Egito, Deus zelou pelo povo lá no Egito. Assim não é diferentemente do povo de Deus que está aqui nessa terra. Deus zela por mim, por você, neste mundo que não é nosso, que é aqui estamos de passagem, que somos peregrinos em terra alheia. Estamos aqui apenas para nós conquistarmos esta passagem. E somente conquistaremos esta passagem através de Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, quando vemos a potência, e você vai continuar analisando os fatos, e não quero entrar em teorias de conspiração. Irmãos, quando você for analisar qual é a potência maior, qual é a maior potência do mundo hoje, Estados Unidos. E quando você vai analisar a nota do dólar, você vai lá ver que lá está a pirâmide. O que tem a ver a pirâmide com os Estados Unidos? O que tem a ver o Egito com os Estados Unidos? Ali a palavra fala, ali nós vemos que em oculto o nosso adversário ele está manipulando os governos através da riqueza. Porque sabemos que através da luxúria, da riqueza, o único jeito de fazer com que o homem se dobre é através de ganância, de dinheiro, e assim grandes potências acabam escravizando
as pessoas aqui, através de pestes, mortes, através de prostituição, tudo que é introduzido, as grandes mídias, todas as coisas, tudo é coisa do nosso adversário, tudo é uma ferramenta para introduzir, para desviar nós do nosso caminho. Por isso, irmãos, nós temos que conhecer a verdade. Por isso a base foi esse título, conhecer a verdade. Você tem que conhecer a verdade. Se você não conhecer a verdade, seus olhos estão fechados e a verdade está na tua frente, está em acesso para todos que querem. Está aqui a palavra sagrada, a palavra, o Evangelho de Jesus, o Velho Testamento, o Novo Testamento. Ali tem a palavra que salva, cura e liberta, que testifica que Jesus Cristo, ele voltará em glória dos céus. Irmãos, quando nós olhamos capítulo 2 de Lucas, nós veremos que ali quando Jesus Cristo ficou 40 dias e 40 noites se consagrando, sem comer e sem beber, ali aparece para ele o nosso adversário, para tentar ele. E a palavra vai falar que ele foi levado a um monte muito alto, e ele falou bem assim para Jesus Cristo: se tu prostrado me adorares, te darei todos estes reinos, porque para mim foi concedido e eu dou a quem eu quero. Então aí você tem a consciência, o mundo jaz do maligno, porque o próprio Satanás falou para Jesus Cristo: se tu prostrado me adorares, te darei todos esses reinos. Então nós sabemos que reinos são governos, reinos da terra, governos da terra, que controlam tudo, controlam o sistema, controlam o dinheiro, mas nós estamos na dependência de Deus. Basta você crer em Jesus Cristo, colocar a sua casa firmada sobre a rocha inabalada que é Jesus Cristo. Você tem que colocar a sua casa sobre a rocha, e crer em Jesus Cristo, crer na palavra, e saber que o mundo jaz do maligno, que aqui tudo terá fim. A palavra vai dizendo em Apocalipse que tudo terá fim. Porque Deus vai falar que Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o início e Ele é o fim. E só se salvará aquele que verdadeiramente obedecer a palavra, crer e obedecer a palavra. Não apenas somente crer, você tem que obedecer a palavra. Você tem que deixar essa palavra entrar em seu coração. Você tem que ter uma intimidade com Cristo. Você tem que ter uma intimidade com Jesus Cristo. Por quê? Porque foi dado a Jesus Cristo a chave da morte. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo fala isso. Porque a palavra vai dizer que assim como Moisés levantou a serpente de metal lá no deserto, sabemos que o povo hebreu saiu do Egito por mão forte, mas ficou no deserto. E por murmura e por blasfêmias, Deus fez com que as serpentes mordessem muitos dos hebreus lá no deserto, e muitos estavam morrendo, e o povo atormentado, apavorado, foi até Moisés: Moisés, o povo está morrendo, porque as serpentes estão mordendo o povo, e o povo está morrendo. E Deus falou para Moisés: Moisés, faz uma serpente de metal, e finca no meio da tenda, no meio da congregação, e todo aquele que for mordido e olhar para a serpente de metal, não morrerá. Irmão, tem um versículo que fala sobre isso, que fala que assim como Jesus mesmo vai falar, assim como Moisés levantou a serpente de metal, importa que o Filho do Homem seja levantado. Ali Jesus Cristo estava falando dele crucificado na cruz, para que todo aquele que visse o ato de Jesus Cristo crucificado na cruz não morresse mais. Mas você vai falar de uma morte carnal? Não, eu estou falando de uma morte espiritual. Se você crer em Jesus Cristo, ainda que você morra, a sua carne morra, você ressuscitará em Cristo Jesus. Agora Jesus Cristo, o que Ele fez através de Deus? Qual é o plano de Deus através de Jesus Cristo? Jesus Cristo crucificado na cruz. Meus pecados levou na cruz quando morreu. Jesus Cristo levou o pecado de toda a humanidade junto com Ele na cruz. Agora a morte não tem mais poder sobre
O pecado e a morte não tem mais poder sobre o homem. Através de Jesus Cristo, ele desceu lá no inferno, pegou a chave da morte e subiu novamente. Agora todo aquele que crê será salvo. Mesmo que morra, você será salvo. Então, quão é importante você crer nesta verdade que eu estou falando. O que estou falando é o que está na Bíblia Sagrada. E Deus zela pela sua palavra. Se você crer em Jesus, mesmo que você hoje desça a sepultura, crendo em Jesus Cristo, você somente descansará até o dia do juízo. No dia do juízo, os que morreram em Cristo ressuscitarão em Cristo e subirão à glória. A palavra de Deus fala isso. Então, quão é importante você crer em Jesus Cristo. Irmãos, você viu como eu fui descrevendo essas palavras, como eu fui descrevendo esses versículos. Jesus Cristo estava lá no Gênesis com Deus. Era o plano de Deus a um determinado momento, Jesus Cristo vir a essa terra. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. E aqui ele foi tentado, ele foi massacrado, ele foi cuspido, ele foi torturado. Porque, irmãos, sabemos que ele teve que levar nossos pecados junto com ele na cruz. Sabemos que era... Jesus Cristo mesmo vai falar: Pai, que se possível passe esse cálice de mim. Jesus Cristo sabia a batalha que estava sendo travado, que todos estavam indo, todo o pecado estava indo com Jesus Cristo na cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ficou por um espaço de 40 dias ainda aqui na terra. E os seus discípulos viram ele. E ele subiu aos céus, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo. Ele deixou o Espírito Santo. É necessário que eu suba e o Espírito Santo desça. E ele rogou ao Pai para que envie o Espírito Santo. E o Espírito Santo está sobre aquele que crê. Quem crê em Jesus e aceita Jesus Cristo, agora está perdoado de seus pecados. E você tem o Espírito Santo de Deus. Claro que há dons do Espírito Santo, mas o Espírito Santo, no momento que você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo já está sobre a tua vida. Ele que te convence do pecado, ele que te convence do teu erro, ele que faz você não pecar. E ele foi e se manifestou primeiramente aos apóstolos. E eles pregaram o Evangelho. E o Evangelho foi pregado aos 4 cantos do mundo. E recebereis a virtude do Espírito Santo. E sei-me-eis testemunha, tanto na Judeia como em Samaria e até os confins da terra. Esse Evangelho chegou a mim e chegou a você. Essa verdade chegou a mim e chegou a você. Esta palavra está em acesso para mim, está em acesso para você. Hoje o livro mais vendido, hoje o livro mais comercializado, nos 4 cantos da terra, a Bíblia Sagrada se faz presente. Então não perca seu tempo, você que está escutando essa palavra, você que não é crente que está escutando essa palavra, e você que é crente que está escutando essa palavra, continue no caminho que te levará ao reino dos céus. Continue crendo em Jesus Cristo, continue crendo na verdade, não creia em falsas ideologias, não creia em fábulas inventadas por homens, em ciência, em explicações humanas de como a terra foi formada, de onde veio o ser humano. Nós sabemos de onde nós viemos, nós sabemos como foi formado o ser humano, nós sabemos para onde nós iremos, mas muitos não creem, muitos estão aqui nesta terra e estão morrendo e estão perdendo a sua salvação porque não querem crer em Jesus Cristo. Eles até creem em Jesus Cristo, mas eles não querem pagar o preço, porque a palavra ela é fiel e verdadeira, e ela fala que estreito e apertado é o caminho que leva à salvação, e poucos que entram por ela, e espaçoso
e largo é o caminho que leva à perdição, e muitos que entram por ela. Assim como o nosso adversário, ele coloca bandejas, porque o mundo jaz do maligno, ele coloca bandejas na tua vida através da prostituição, através do álcool, através do cigarro, porque isso te traz prazer para o teu corpo, te traz prazer para a tua carne, tu satisfaz a sua carne desse jeito. Mas eu sinto muito em dizer para você, você está entrando num caminho que te levará à perdição, você perderá a sua vida. E quando eu falo perder a sua vida, não é uma vida carnal, eu falo numa vida espiritual, numa vida após a morte, numa vida com Cristo Jesus nos palácios celestiais. Depende somente de mim e de você. Depende de você hoje negar. É necessário que nós neguemos a nós mesmos, tome nossa cruz e seguimos a Jesus. Jesus Cristo vai falar esta palavra. Então você que me escuta, que está praticando o pecado, há uma chance hoje colocada para você através da palavra. E a palavra ela é fiel e verdadeira, porque eu provei aqui em poucos minutos que Jesus Cristo estava lá no Gênesis, que a palavra se completa através da história. Irmãos amados que me ouvem, e aquele que não serve a Deus, você tem um Salvador que é Cristo Jesus. Ele está pronto para te abraçar. Ele está pronto para perdoar o seu pecado. E se você crer nele, você não morrerá. Você pode morrer a sua vida carnal, mas em espiritual você ressuscitará no dia do juízo final. E irmãos, a batalha está aí. Muitos estão se perdendo, e você, irmão, que está de pé, que é soldado de Cristo, a palavra vai falar em Efésios 6, se vestir de toda a armadura de Deus. Você que conhece já a verdade, que a verdade te libertou, que você está tropicando nesta caminhada, clame a Jesus Cristo, clame ao teu Deus, peça força para Ele, para que você possa se vestir com as armaduras celestiais e pelejar pela tua salvação. E não só pelejar pela tua salvação, mas pelejar pela salvação daqueles que estão ao seu redor. Quando nós falamos daquele ao seu redor, nós falamos ao nosso próximo. Próximo é aquele que está próximo de nós. Se cada um pregar o evangelho e der o bom testemunho ao seu próximo, Deus quer salvar você e sua casa. Deus quer salvar aqueles que estão próximos de ti. Então vista a armadura celestial de Deus, porque você conhece a verdade. Medite na palavra do Senhor, negue a carne, negue o pecado. Sabe como você vai ser forte no dia da luta? Só há um meio de você ser forte no dia da luta. Se ajoelhe perante ao teu Deus. Busque a presença de Deus, pede força. Em secreto, converse com Ele nos aposentos do seu quarto. Procure aprender da palavra do Senhor. Procure meditar em sua casa. Procure meditar na palavra do Senhor nas igrejas. Procurem aprender da palavra do Senhor, que Deus quer revelar grandes coisas a você. Você vai estar firme. Por que eu falo que você vai estar firme? Porque a palavra ela vai te fazer firme. Porque a palavra vai dizer que quando Jesus Cristo foi tentado no deserto, ele foi tentado com palavras. Mas ele falava, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, através da palavra, você vai vencer o teu inimigo, o teu adversário. Oh, glória a Deus. Eu queria deixar essas palavras hoje para você. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria agradecer o irmão. Vai estar em minhas orações. Amém. Eu creio que você que está em sua casa vão estar em minhas orações, mesmo eu não conhecendo você, mesmo não sabendo o seu nome, mas você é meu irmão, você é filho de Deus. E você que não foi salvo ainda, Deus tem uma salvação para você. Deus tem um caminho preparado para você que te levará ao reino dos céus. Amém? Eu queria deixar essas palavras e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Você ouviu aí? Nosso irmão Mário trouxe muito conhecimento da palavra de Deus.
Ele apresentou um versículo, correto? Conhecereis a verdade os libertará. E depois ele trouxe o conhecimento. Ele trouxe a verdade, uma palavra muito bem elaborada, uma palavra, eu costumo falar, de qualidade. Só Bíblia. Falou só Bíblia, né? Só a palavra de Deus. Essa que é a verdadeira pregação, irmãos. Eu sempre digo, a verdadeira pregação da palavra de Deus é essa que você ouviu. Não é bom você só ouvir Bíblia. É maravilhoso. Eu fiquei aqui, né, ouvindo, maravilhado, ouvindo, né? Se nós tivesse tempo, com certeza eu iria pedir para o irmão ir muito mais além. Ficaria até 1h30 ouvindo uma palavra assim. Na maior graça, né? Eu senti a unção de Deus em cada palavra, né? Tá um clima bom aqui. Amém, um clima de unção, né? Aleluia. Um clima maravilhoso. A presença de Deus, né? A presença do Espírito Santo de Deus, porque foi falado somente a palavra de Deus, nada além disso, somente a palavra do Senhor. E eu quero te convidar nesse momento para você pegar um copo d'água, uma garrafinha d'água, que eu juntamente com o irmão Mário, nós vamos estar orando por você. Nós queremos orar pela sua vida. Amém? Deus vai te socorrer nessa oração, já te socorreu na palavra e vai te socorrer na oração. Você vai ser abençoado nessa oração. Deus vai te restaurar, Deus vai te dar força, né? Que nem diz, vai dar aquele gás para você ir mais adiante, né? Porque Deus é o nosso, eu costumo dizer, nosso combustível, né? É o Senhor que nos alimenta, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Então oramos a Deus, né? Servo do Senhor pode me acompanhar na oração. Oramos a Deus nesse momento, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Queremos Te agradecer, Pai, por mais uma oportunidade que o Senhor nos deu, Pai, estarmos aqui nesta rádio, na 103.5 FM. Te agradecemos também, Pai, pela vida do pastor Marcos Roque, por esta rádio, pela sua família, que o Senhor venha abençoá-los, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor venha continuar usando o Teu servo Mário, Pai. Continua abençoando o Teu servo, Pai. Usa ele cada dia mais, Senhor, no ensinamento da Tua palavra, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós oramos por todo aquele que está doente, por todo aquele que está enfermo, por todo aquele que está triste, por todo aquele que está angustiado, depressivo, Pai. Por todo aquele que está desanimado, perdendo a esperança, Senhor. Que o Senhor venha fortalecer, venha renovar, venha restaurar, Pai. Renovar as forças, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dá vigor, Senhor, dá força, dá saúde, dá garra, Senhor, dá paz, dá alegria, Senhor, no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreende o mal, Pai, repreende, Senhor, as enfermidades, Deus. Abençoa lá nossos irmãos da PECAM, Senhor, PECAM 1, PECAM 2, PECAM 3, PECAM 4. Abençoa, Senhor, a todos os presídios, Senhor, que estão ouvindo esta rádio, Pai. Abençoa essa água, Senhor. Abençoa esse copo d'água, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, para quando essa pessoa, Pai, for beber essa água, Senhor, alcança a vitória, alcança a cura, Senhor, alcança o milagre, Senhor, vindo do Senhor para as suas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura, Senhor, cura as enfermidades, Pai. Repreende, Pai. Liberta, Senhor, de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Repreende, Deus, todo espírito de morte, Pai. Caia por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Maravilha. Maravilha de Deus, né? Estamos abençoados até o tutano, né? Glória a Deus, né? Parece que Deus abençoa mais quando não tem vaidade, né, irmão? Tu viu do banner, né? Falei, né? É só um detalhe, né? Tu vê aí o quanto
Foi bênção de Deus, Glória né, a irmão? Deus, aleluia. Deus, ele nos usa, né, irmãos? Nos usa aí como é que eu falo? Na sinceridade do nosso coração, né? Quando nosso coração, ele está verdadeiramente no Senhor, né? Nós somos do Senhor. Nosso coração tá aí para ele entrar no nosso coração, fazer morada em nosso coração, falar na nossa boca, nos nossos lábios, para que você aí do outro lado, né? Você que está aí assistindo, né, esse vídeo, você seja abençoado por Deus, você e a sua família sejam abençoados por Deus, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, irmão Mário. Prazer, né? Grande prazer ter conhecido o irmão, né? Ter conhecido mais um irmão em Cristo, né? Essa rádio tá, né, proporcionando, né, essas oportunidades para mim conhecer os irmãos, né? E um vai indicando o outro, né? Como eu falei para o irmão pode estar me indicando, né? Algum irmão, se o irmão quiser me indicar para vir na sexta-feira, né? Trazer uma palavra aqui, né? Vai ser muito bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus, ele te abençoe grandemente, nossos ouvintes, né? Em nome de Jesus. Tem um áudio aqui do Apoiadora, vamos tocar. Boa noite, áudio pro meu marido, William Jeff, Mampeca 4. Boa noite, amor, eu cheguei bem, tá? Cheguei, era 5h10, mas eu tava sem bateria. A Aninha tá papando agora, mas tá quietinha. Tá, eu também vou descansar hoje, que eu tô toda dolorida. Mas eu tô bem. E eu vou te mandar áudio amanhã, assim, te amo. Oh, glória a Deus. Para Denner Maciel, PK2, Galeria F. Oi, vida, já tô em casa, tá, amor? Cheguei bem, tudo certo, tá? O Gordinho vai te mandar um beijo. Oi, pai, beijo. Te amo tanto. Sabia que eu te amo tanto? Tu vai lá no próximo domingo. Eu vou ir no próximo domingo. Beijo, amor, te amo. Glória a Deus, é isso aí, né? Estamos nos aproximando então, né, do final, do término de mais uma programação Vencendo na Graça, né? Para você que talvez sintonizou agora o rádio, né? Talvez você está ouvindo hoje pela primeira vez e você não conhece, né? Você está ouvindo, né? Evangelista Marionei apresenta essa programação Vencendo na Graça todas as quartas e sextas, das 17 horas às 20 horas, sempre levando para você louvor, oração e palavra, né? Se inscrevam sempre no nosso canal do YouTube, Evangelista Marionei, né? Que é um canal que a gente tem feito bastante vídeos, os vídeos aqui da rádio, né? As orações no monte, né? Umas reflexões que a gente faz no cemitério. Temos uns vídeos a mais ainda para subir lá para gravar, para fazer para vocês. Então fique por dentro, né? Que tudo é para abençoar, né? Parece algo assustador, né? Ah, mas o irmão vai no cemitério, né? Para pregar a palavra de Deus, mas não, é um lugar, né? Forte para a pessoa refletir, né? Que nem o irmão falou hoje aqui sobre, né? Pós-morte, né? O irmão falou, né? Sobre vida após a morte. Então nós temos que refletir e a gente vai trazer uma palavra sobre aquela que Cristo pregou sobre os tesouros. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, aonde ladrões, né, arrombam, né, vão lá e roubam, né. Então ali Jesus tinha uma preocupação, Jesus aplicou um ensinamento para nós termos mais preocupação com a nossa salvação, com a nossa eternidade, porque todas as coisas dessa terra são perecíveis, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Então a gente tem que se preparar para morar na glória, se preparar para morar nos céus com o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então se inscreva aí no nosso canal, em nome de Jesus. Também, irmãos, a gente precisa sempre, né? Nós já temos aqui os familiares dos nossos irmãos que estão presos, né? Que nos apoiam, né? Que nos ajudam. E eu queria pedir a você aí que está ouvindo, né? Pelo rádio, assistindo, que você seja um apoiador dessa programação, que você nos ajude nesta obra, em nome do Senhor Jesus Cristo.
e nós estaremos nos dedicando sempre o máximo possível na obra de Deus, porque Deus, ele é maravilhoso, porque Deus, ele cuida de nós, né? Ele cuida de nós todos os dias, né? Cada dia que a gente acorda, cada dia que a gente desperta, é um dia que Deus está nos dando. Eu te cuidei enquanto dormia, eu te cuidei, te protegi. Quando abriu os olhos, fui eu que te despertei, né? Fui eu que te despertei para mais um dia. Mas tudo devido ao que a gente vem fazendo para Deus. Deus se alegra, Deus fica feliz quando nós temos compromisso com Ele, quando nós temos compromisso com o Senhor, quando nós temos compromisso com a sua obra. Amém? Que Deus te abençoe. Então seja um apoiador, ajude nós, né? Já chegou, né, o momento de nós acertarmos nossos horários e a gente conta muito com a sua ajuda, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então ajude nós, irmãos. Em nome de Jesus, entre em contato aí conosco no 51984 310652, 51984 310652. Esse número também é minha chave Pix, o mesmo número do celular, né, do WhatsApp, 51984 310652, 51984 310652, né? Passar para o Mário, então, está se despedindo aí, nossos ouvintes, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a cada um que esteve acompanhando essa programação. Continue ouvindo a palavra do Senhor, continue acompanhando esta rádio que fala a verdade, né, irmãos? Que tem louvores de adoração, você está ligado com Cristo. Não se deixe tomar o teu tempo pelas coisas deste mundo, que as coisas deste mundo passarão. Mas assim como a palavra fala, as minhas palavras não hão de passar. Então fique firmado na rocha, creia em Jesus, busque a sua salvação. Eu deixo a paz de Deus, eu deixo a minha gratidão e obrigado pela oportunidade mais uma vez e amém. A paz seja com todos. Amém? Deus abençoe. Amém, glória a Deus, né? Que a paz, né? Que a paz seja com todos nós. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, em nome de Jesus. Aqui. Glória a Deus. Digitar e falar ao mesmo tempo, falta coordenação aqui. Não, mas não é esse aqui. É esse louvor que eu quero botar de fundo. Irmãos, então é isso aí, eu quero agradecer a todos, né? Agradecer ao irmão Mário mais uma vez. Agradecer a todos vocês que têm nos ajudado, não somente financeiramente, mas ajuda com a oração. É muito importante, irmãos, porque a oração, ela faz toda a diferença na nossa vida. E nós temos que alcançar a Deus. Estamos aí fazendo campanha, né? Uma campanha atrás da outra no monte, né? São 7 domingos, fiz 7 sábados, fiz 7 domingos, agora tornando a fazer 7 domingos de novo. E nós não vamos parar, irmãos. Vai ser um ano intenso de campanha, de oração, de busca no monte. E Deus tem abençoado. Deus tem abençoado muito, né? Tem tido resultado, né? Tem muita gente aí sendo abençoada através dessas campanhas no monte. E nós não vamos parar, irmãos. Mas ore você aí no seu quarto, onde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, no seu momento de oração, de intimidade com Deus. Lembra do evangelista Marionei, missionária Vanessa, né? Porque muitas vezes a gente faz na garra, né? Muitas vezes a gente faz na garra. Não é fácil, né? Porque nem todos, sabe, irmão? Nem todos verdadeiramente estão com o coração no Senhor Jesus Cristo. E eu fico feliz que eu vejo que tu é um homem de Deus, varão, né? Porque eu vi que tu só falou da palavra, né? Tu não veio aqui com nenhuma má intenção no seu coração, tipo, eu vou lá, eu já conheço o evangelista Marionei, eu vou lá e vou dar uma alfinetada nele, né? Você é homem de Deus que vem, né, para pregar a palavra, né, para fazer a vontade de Deus. Porque muitos, infelizmente, ganham oportunidade, irmão Mário,
e vem aqui do lado, às vezes, para me alfinetar, para mandar piadinha na mensagem, né? E a gente é inteligente, né? A gente percebe as coisas. Mas eu falo, porque quando eu vejo um homem de Deus, eu tenho que falar, tenho que elogiar, né? Tem que dar valor. Porque tem muitos que às vezes vem e traz heresia, irmão. O irmão bem trouxe palavra, trouxe conhecimento, né? Uns vêm e trazem heresia, às vezes falta com respeito à nossa pessoa, né? Querem entrar na intimidade da família, né? E a gente precisa aprender o que é ser um homem de Deus. Que nem eu convidei o irmão sem conhecer, porque eu dou oportunidade. Eu dou oportunidade porque eu tenho amor à obra de Deus, eu fui valorizado, me valorizaram, me dando oportunidade. Mas, irmão, quando você ganhar a oportunidade, faça que nem fez o irmão. Pregue Bíblia, fala da palavra de Deus, né? Vem para trazer conhecimento, vem para trazer ensinamento, vem para trazer oração pelas pessoas, né? Porque tem muitos que infelizmente estão fazendo a obra de Deus, irmão, sem nenhuma condição de pregando só para mandar piadinha para os outros, alfinetar. Isso aí não é. O Espírito Santo de Deus, ele não está aí, né? E nós temos que pregar a palavra, levar o conhecimento da palavra, né? Tem palavra de exortação, tem palavra de ensinamento, mas tudo à luz da Bíblia, né? Das Escrituras sagradas. Que Deus te abençoe, irmão Mário, né? Me perdoa alguma coisa da minha parte, né? Alguma coisa que de repente o irmão não gostou, peço perdão para o irmão. Alguma coisa que nem a gente sabe também, ninguém é perfeito, mas que o irmão me perdoe alguma coisa, alguma palavra, né? Se o irmão não foi muito bem recebido, alguma coisa, o irmão me perdoe, né? Eu tento ser o meu melhor possível, mas que nem o que eu falei para ti, eu sempre abro meu coração, irmão, né? Porque eu tenho um amor às almas, tenho amor à obra de Deus. E às vezes eu fico tão chateado, com isso, porque as pessoas estão distorcendo a palavra de Deus. O irmão trouxe palavra pura, né? Uma clareza do Espírito de Deus ministrando. Não é para te exaltar, irmão, falando a verdade. A clareza da palavra, Espírito usando. Tu vê que algo maravilhoso, algo divino, que não gera nenhuma contenda, nem nada, né? Tu vê que nem o espírito negativo se introduz numa mensagem assim. Porque a pessoa dá lugar ao coração dela à palavra de Deus, né? Ela dá lugar à vida dela o que está na palavra, na Bíblia, né? Para ensinar a palavra de Deus, né? Não dá lugar à fofoca, não dá lugar à contenda, não dá lugar aos ciúmes, né? Ah, que o irmão é esse, que o irmão é aquilo. Não interessa, irmão. Prega a palavra. Vai fazer a vontade de Deus, vai pregar a palavra, né? Prega a palavra, leva a palavra, ensina a palavra. Ora pelas almas, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas bênção de Deus, irmãos. Bênção de Deus. Maravilha. Quem diz maravilha de Deus, né? A palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. É assim que nós temos que ser, irmãos. Fala da palavra de Deus, meus irmãos, né? A vida alheia não interessa, a vida do irmão, dos nossos irmãos, não interessa a vida deles. Pregue a palavra. Fala da palavra. Não dê lugar para o inimigo entrar na obra de Deus. Ensine a palavra, fale da palavra. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado a você que até aqui nos assistiu, ouviu essa mensagem. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a vida de todos poderosamente. Obrigado também, pastor Marcos Roque, pastor e diretor dessa rádio. Muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Que a gente pedir perdão para o irmão, se peço perdão alguma coisa também, se alguém se ofendeu alguma vez com as minhas palavras, né? Porque eu sou meio forte também, sou meio durão, né? Mas eu peço perdão, eu sei que os irmãos me entendem, tá bom? Deus abençoe a todos, um forte abraço,
Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se Deus permitir, nós estaremos de volta sexta-feira que vem, às 5 horas da tarde, com mais uma programação Vencendo a Graça. Um forte abraço, fiquem todos na paz, Senhor Jesus.